Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo da Studio Finance. O objetivo desse vídeo aqui é a gente falar sobre o dólar, né? Não é fazer uma análise, fazer uma leitura. Lembrando sempre que eu não faço recomendação nem de compra nem de venda, mas o objetivo é a gente entender. Entender para quem é importador, para quem é exportador, para quem consegue fazer as coisas. Então eu estou no gráfico diário do dólar aqui e a gente percebe, ele está um pouco rabiscado aí para quem não tem o hábito, mas você vai entender que não é tão rabiscado assim, né? O que a gente tem aqui? A gente tem a vinda dele. A gente tem aqui, ó, janeiro deste ano. Perdão. Janeiro, fevereiro, março, abril. Olha que interessante, ó. Ele subiu muito. Mas a gente vinha de janeiro e fevereiro achando que ele tinha subido muito. Isso é legal a gente pegar a percepção. De janeiro, ele estava na faixa de R$4. Ele já esteve na faixa de R$4,20, estava em R$4, ele voltou a R$4,20. Ah, subiu muito. Em fevereiro ele foi a R$4,50. Não, Evandro, ele subiu demais. Por isso que eu não gosto de ter pré-definições. E aí de R$4,50 ele foi a R$5,34. Ele subiu quase um ponto, né, R$1. Então, aqui sim teve uma subida. Tudo que ele demorou para subir em 2 meses, que era 2 meses de alta, ele subiu em 1 mês. O que eu quero falar com isso? A tendência forte de alta, graficamente, economicamente, o dólar está mais forte, a economia brasileira está dificultando. E sempre que ele subiu muito, ele faz algumas correções. Essas correções mostrando para vocês, porque a tendência, sem ser gráfico, está mais forte. Então ele fez algumas correções, algumas possíveis correções. E sempre que ele faz uma correção, agora ele terminou um dia com um dia vermelho. Ele sempre tem um dia vermelho, então não é porque ele tem um dia ou outro vermelho que a gente fala que mudou a tendência. A gente tem que analisar isso, tá? Que são pontos e correções. E as últimas três análises aí, acabou batendo certinho no ponto que eu falei. Ele retorna. O pessoal falava em queda aqui, né? Não, não é queda, é porque deu um dia ou dois negativos. Não, ponto de parada 5,10. Incrivelmente ele veio batendo 5,10 e foi embora. Depois eu falei que ele atingiria lá os 5,81 e o ponto de parada de 5,34. Então aí ele acabou batendo 5,34 e ele acabou pegando 5,81. Agora ele fez aqui, ó, um dia vermelho. É só um dia de queda. Na minha opinião, a tendência é alta. A gente continua com uma tendência de alta. Porém, a gente vai identificar onde que estão os pontos de parada. Aonde que a gente consegue identificar os pontos de parada. E aí a gente tem o seguinte. Já tracei aqui, tá, pessoal? Já tracei aqui aonde que eu vejo os pontos principais. Eu vejo 5,81 tem um ponto de parada que ele chegou agora. Então ele deve se manter e ele deve trabalhar até 5,64. E aqui 5,64 eu já falo que ele pode vir até 5,49 em caso de uma queda, ok? Então vamos falar nesse sentido caso ele volte, mas eu vou ajustar aqui num gráfico mais curtinho, só para a gente dar uma ajustada bem certo, tá? Para não ficar tão ruim aqui, olha só. Então tá certinho, tá legal. É esses pontos de parada mesmo, né? A gente consegue. Então pelo gráfico diário a gente consegue ver certinho. Então esses são os pontos. E Evandro, e caso ele venha a subir, né? Caso ele venha a subir, o que a gente consegue fazer? Até onde ele pode subir? Vamos lá, daí como a gente não tem histórico, que a gente não vê pelo histórico, dá para fazer algumas projeções, né? Dá para fazer algumas projeções aí. E aí as projeções fazem em cima de volatilidade, em cima de movimento. Pelo menos é o que o Evandro pensa, tá? É o que o meu histórico me mostra. Então eu vou colocar algumas projeções aí. Não vou detalhar muito do que eu vejo de projeção, mas eu vejo conforme o mercado está apetitoso, tá? Então eu vou colocar, inclusive, eu vou colocar aqui em amarelo e eu vou colocar desse lado aqui, pessoal. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, vou colocar em amarelo, tá? Vou colocar em laranja aqui.
Não me peça muito porque, então, o dólar vai a 6, eu acho que ele para em 5,87. Depois ele para em 5,95. Em caso de alta é isso aí que a gente está falando, daqui para frente, ó. Em caso de alta, vou deixar aqui 5,87 está ali, né? Um dia de alta, ele já está lá. Falando em queda mais longa, pessoal, que o pessoal começa a ver queda, né? Começa a ver queda. Eu só vou falar, eu falo então por enquanto só em retorno, tá? Eu não falo em movimento forte de queda. Por quê? Porque esse movimento forte de queda aqui, eu não considero um movimento forte de tendência de queda. Então quando a gente tem aqui, ó, esse primeiro movimento de queda aqui, é só uma observação. Tá? Por isso que eu não falo ainda em queda e eu ainda fiz projeções acima. Então eu vejo o dólar forte sim, tá? E eu não vejo ele só vou falar em queda quando ele formar tá vendo esse movimento de alta aqui, pessoal? Quando ele mostrar uma força vendedora do mesmo tamanho, ou quando ele vier aqui e ele formar alguns topos descendentes querendo vir força vendedora. Mas em resumo, eu só passo a olhar uma queda a partir desse ponto aqui, tá? Ou seja, a partir dos 5,64. Pessoal, voltando para o gráfico diário aqui. Então vamos lá, tá? Análise essa do dólar. Não tenham parâmetros, não tenham preconceitos que ele subiu muito. Por quê? Porque quando ele estava lá no patamar de 13,50 e ele foi a 3,99, 4, o pessoal já estava apavorado que era muito caro, não sobe mais. Olha só como muda a nossa mente. E se você voltar mais algum tempão atrás, você falava em dólar a 13,15 e aí ele foi a 13,80, você falou, opa, ele subiu muito. Olha, ele subiu 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Só que esses 4 meses ele subiu a pouco comparado com o que ele está volátil hoje. Então, com a amplitude de movimento, tá? Então o mercado ele está se movimentando, certo, forte, tá muito bom o dólar. Para que serve essa análise? Para quem é comprador, para quem é comprador do exterior, para quem é importador. Então dólar com a tendência de alta. Será que o dólar vai a 6? Tem grande possibilidade, por quê? Porque a gente pega mais uns 3 dias de alta aqui, né? Um dia, 2 dias, 3 dias, ele até extrapola um pouquinho mais, tá? Só não gosto de falar lá em cima antes dele chegar no 5,95. E se ele pegar uma semana de queda, a queda ele pode vir bem forte, né? Então ele pode voltar a 5,34, mas vamos ficar observando em 5,49, 5,64, antes de falar em 5,34. Então esses são os pontos de observação, tá? Vamos fazer uma flecha bem grande ali, ó. Caso ele vá subir, ó, 5,95, 5,87. E caso ele vá cair, 5,64, 5,49 é o ponto que a gente vai observar. Espero que esse vídeo tenha ajudado a todos. Nossa rede social é Evandro Guinzelli, eu vou colocar aqui para todo mundo assistir, todo mundo ir lá, né, no Instagram, Evandro Guinzelli. E Estúdio Finance. Obrigado, sucesso a todos, vamos lá.